são orientadores dos seus eixos temáticos, indicativos nos temas abaixo de cada um dos eixos temáticos. Então, na verdade, são temas que têm a possibilidade, eles não estão fechados dentro daqueles que foram elencados, colocados. Mas, eventualmente, se metade de um dos 3 segmentos, seja ele a sociedade empresarial, os empresários ou o próprio poder público, metade de um desses 3 segmentos, identificar que aqui há um tema sensível, então, automaticamente, ele passa a não ser mais o quórum de simples, de maioria simples, que é o famoso 50% mais 1. Ele passa a ter um quórum, aí sim, qualificado, que é da ordem de 60%. Só que desses 60%, você tem que ter ali pelo menos um voto de cada um desses 3 segmentos. Qual que é a ideia disso? A ideia disso é que em uma questão que realmente seja sensível para um dos segmentos, que os segmentos tenham ali uma preocupação relevante, qualquer um dos 3 pode ter alguma preocupação em relação a algum tema, que para aprovação daquela questão seja construída essa aprovação a partir de pelo menos um voto de cada um desses 3 segmentos. Quer dizer, se pelo menos nenhum, se um segmento pelo menos não colocar nenhum voto naquela proposta, sendo uma questão sensível e apenas sendo uma questão sensível, então essa questão, esse ponto estaria prejudicado. Você pode dar um exemplo, Marcelo? Porque assim, muitas pessoas têm curiosidade de saber o que seria uma questão sensível numa conferência de comunicação. Eu vou dar um exemplo, como eu sou representante do governo, eu vou dar um exemplo de uma questão sensível que seria, por exemplo, para mim, como representante do governo. Uma questão sensível poderia, por exemplo, ser a extinção do Ministério das Comunicações e a transferência de todas as competências de comunicação social, por exemplo, para uma agência reguladora, seja para a Anatel virar a Anacom, ou seja para uma nova agência reguladora. Isso é uma questão extremamente sensível, né? Eu estou colocando um caso concreto, que foi pensado em muitos anos atrás, enfim, hoje já não é uma questão tão relevante, mas que pode aparecer eventualmente. Quer dizer, se metade do poder público entender que isso é uma questão sensível, e se pelo menos não tiver basta um representante do poder público. E quando eu digo poder público, não é governo federal, não. Poder público, você tem ali os governos municipais, locais, representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, enfim, aqueles que se habilitarem. Se pelo menos um deles votar por isso, essa proposta eventualmente poderia ser aprovada. Eu espero que não seja, mas é uma questão sensível. Eu estou colocando aqui claramente o que poderia ser, entre outras. Eu acho que, por exemplo, para os empresários, existem algumas questões que são sensíveis a eles, em relação principalmente à questão da liberdade do conteúdo, liberdade de expressão. Do lado, por exemplo, dos movimentos sociais, eu posso citar um exemplo, por exemplo, da radiodifusão comunitária. A radiodifusão comunitária, ela tem ali algumas questões que possam ser sensíveis de determinadas propostas que possam, eventualmente, não estar sendo tão atraente para eles. Eles podem, junto ali, não eles sozinhos, mas metade do segmento onde eles estão inseridos, identificar essa questão sensível. Eu acho que dentro da visão de comunicação é interessante, porque tudo bem, nós tivemos 60 conferências, pelo menos, vamos ter mais. Isso é um legado? É uma bagagem? É sensacional. Só que cada conferência tem a sua característica, e a de comunicação não seria diferente. É uma conferência em que você tem uma participação muito forte do segmento empresarial, é uma conferência que você tem ali o próprio Congresso Nacional, uma comissão organizadora de uma forma muito atuante. Então, você como membro da comissão organizadora sabe bem disso, são discussões extremamente desgastantes, intensas, porém muito ricas. São muito ricas. A gente sai dali cansado, mas a gente sai dali, com certeza saímos muito melhores do que entramos. E eu espero que a gente consiga, de uma forma bem construtiva, reproduzir esses debates na sociedade para que a gente tenha aqui em dezembro uma conferência nacional que realmente seja um sucesso. Antes de dezembro, no dia 1º, dia 2, dia 3 de dezembro, quando haverá a etapa nacional da conferência, nós temos as etapas estaduais. Aqui no Distrito Federal, a conferência acontece 6, 7 e 8 de novembro. E além do DF, outros 6 estados já convocaram a sua conferência estadual. Eu tenho uma listinha aqui, vou pegar minha cola com Alagoas, Ceará, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e Sergipe. No caso de um estado não convocar a sua conferência estadual, Marcelo, como é que a comissão organizadora vai se comportar? Como é que serão escolhidos os delegados nos estados que não elegerem os seus representantes?
O regimento interno estabeleceu um prazo. Prazo é muito exíguo, a gente confessa por conta realmente do pouco tempo, para que os poderes executivos dos estados e do Distrito Federal, evidentemente, convocassem. E não tendo essa convocação pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo poderia fazê-lo. Ou seja, eventualmente, se algum estado não teve a convocação, não vem a ter, por algum governador ou governadora, o Poder Legislativo, né, a Assembleia Legislativa dos Estados, e aqui no caso a Câmara, no Distrito Federal, poderia fazê-lo. Agora, se nem o Poder Legislativo fizer, tem uma previsão de que a comissão organizadora ela possa fazer essa convocação e essa organização. Isso está previsto. Eu espero que a comissão organizadora não precise fazer nenhuma convocação. Eu acredito que pela própria repercussão que essa conferência tem tido, os estados, todos eles vão estar empenhados em fazer as suas convocações. E é claro que eu acho que a comissão organizadora também tem que ter um papel de sensibilidade de não ter um excesso de rigor na questão do prazo, porque o prazo realmente é curto. E a gente sabe que essas questões de publicação de decreto exigem, na verdade, algumas burocracias dentro dos governos, da administração pública. Nós temos que ter essa sensibilidade. Então, eventualmente, pode ser que 2 ou 3 dias depois do prazo, algum estado venha a fazer a sua convocação. Isso não será problema, desde que a conferência seja realizada até o dia 8 de novembro. Eu acho que o dia 8 de novembro nós vamos estar tendo aí conferência, pelo menos umas 5, 6 acontecendo ao mesmo tempo no Brasil, né? Mas é a data limite, dia 8 de novembro é o dia que termina a realização das etapas estaduais. Excelente, já está quase chegando ao fim do nosso diálogo de hoje, mas antes da gente concluir o assunto conferência, é importante falar do canal universitário, né? Nós estamos fazendo um programa como esse na UNB TV, que é exibida pela internet e no canal 6 da NET, mas